Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, os santos e santas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, eles são testemunhos vivos de que verdadeiramente o Senhor está no meio de nós. Nesse tempo pascal, nós proclamamos com muito júbilo o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, razão de ser da nossa fé, da nossa salvação. E podemos testemunhar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, na vida dos santos e santas de Deus, homens e mulheres que verdadeiramente nasceram do alto, nasceram da água e do Espírito, como Jesus ensinou a Nicodemos no Evangelho que acabamos de ouvir. Sim, os santos e santas de Deus nasceram do alto, homens e mulheres do Espírito de Deus, dóceis às moções do Espírito Santo, e ao mesmo tempo, homens e mulheres apaixonados pela Igreja, o corpo místico de Cristo, vivo de Cristo ressuscitado. Santa Catarina de Sena, cuja memória nós celebramos hoje, era uma mulher apaixonada pela Igreja. Do século XIV, esta santa italiana, ela se deixava de tal forma conduzir pelo Espírito, que foi agraciada por Deus com tantos dons. Uma sabedoria impressionante, mas ao mesmo tempo um amor, uma paixão pela Igreja. A Igreja naquele tempo estava vivendo muitas crises, por consequências de perseguição política. Naquele período, o papado tinha como sede a cidade de Avignon, no sul da França. O Papa teve que sair de Roma para colocar a sua sede em Avignon, porque os reis da França deram toda a proteção, também política, toda a segurança para que o papado se estabelecesse nessa cidade. Porém, de tal forma Catarina de Sena era conduzida pelo Espírito,
que ela conseguiu fazer com que o papado retornasse à sua sede para Roma. Era uma mulher de tal forma, conduzida pelo Espírito, sábia, santa, que até mesmo na época o Papa que estava em Avignon, o Papa Gregório XI, foi se consultar, foi se aconselhar com Catarina. Depois, ela mesma se consagrou a Deus aos 16 anos, na Ordem Terceira Dominicana, porque ela frequentava uma paróquia na cidade de Siena, que fica na famosa região da Toscana, na Itália. Ela frequentava uma paróquia onde os sacerdotes eram da Ordem dos Dominicanos. E, portanto, depois ela se consagra à Ordem Terceira Dominicana e vai morar em Roma. Ela morreu em Roma. E ali em Roma, essa mulher trabalhou de forma extraordinária pela santificação da Cúria Romana, a santificação dos bispos, a santificação dos sacerdotes, sem contar os testemunhos de caridade em relação aos enfermos, aos pobres. Impressionante o testemunho de Catarina de Sena. Ela é também uma mística, porque ela recebeu de Nosso Senhor a graça de algumas revelações, tanto assim que depois ela escreve algumas obras, o Tratado da Divina Providência, o Diálogo da Divina Providência, melhor dizendo, obras impressionantes de uma mulher que nasceu do alto, nasceu da água, nasceu do Espírito. Uma mulher que, portanto, irradiava a vida do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, mas ela se encontrava com Nosso Senhor de um modo especial na fonte sacramental da igreja. Meus irmãos e irmãs, nesse tempo pascal, nós somos convidados a valorizar ainda mais os sacramentos da igreja, a começar do sacramento do batismo, porque pelo batismo, verdadeiramente nós nascemos da água e do Espírito. Verdadeiramente nós abraçamos a nossa vocação à santidade. E depois, os outros sacramentos, a Eucaristia, da qual nós estamos participando, cujo corpo e sangue comungaremos. Os sacramentos são fonte da salvação. Os sacramentos são fonte de santidade, porque através deles nós verdadeiramente vivemos a vida da igreja, a comunhão do corpo místico de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ontem, no segundo domingo de Páscoa, o evangelho que foi proclamado na Santa Missa foi o evangelho daquela aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. Quando aconteceu aquela primeira aparição, eles estavam trancados no cenáculo. Aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo, no dia do Senhor. Tomé não estava presente, não é verdade? 8 dias depois, e mesmo os discípulos, os apóstolos, dizendo para ele, o Senhor apareceu para nós, Ele esteve conosco, falou conosco. Ele não acreditava. Se eu não tocar na chaga, se eu não colocar minha mão no lado do Senhor, eu não vou acreditar. 8 dias depois, aí Tomé estava presente. E diante da manifestação do Senhor ressuscitado, ele professa a sua fé. Meu Senhor e o que mais? Vamos dizer juntos? Ele professa a sua fé. Meus irmãos e irmãs, é na comunhão com a igreja que nós temos o encontro com o ressuscitado, e não sozinhos. É na comunhão com o corpo místico de Cristo, e os sacramentos nos garantem essa comunhão. Nascemos do alto, nascemos da água e do Espírito,
E, portanto, temos de nosso Senhor a graça para produzir frutos de santidade. Irmãos e irmãs, não vamos ter medo dos tempos difíceis que vivemos, onde muitas vezes a igreja é perseguida, onde muitas vezes a igreja é difamada, onde muitas vezes a igreja é caluniada. Nesses tempos, a resposta que nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a dar para as dificuldades que a nossa mãe, a igreja, enfrenta, a resposta que somos chamados a dar são os frutos de santidade. Nada e ninguém pode deter, nada e ninguém pode cancelar a manifestação do Senhor vivo, do Senhor ressuscitado, pelos frutos de santidade. Contemos com a intercessão de Santa Catarina de Sena, para que possamos, bebendo da fonte sacramental da Igreja, ser conduzidos pelo Espírito Santo de modo a produzirmos no dia a dia frutos de santidade. Frutos de santidade. E certamente o inimigo da nossa fé, que quer derrubar a Igreja do Senhor, ele será ridicularizado por causa dos frutos de santidade que, pela graça de Deus, nós produziremos. No silêncio do seu coração, reze agora e peça a Deus esta fidelidade à fonte sacramental da Igreja, a comunhão com o corpo místico do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, para que, pelo Espírito Santo, possamos todos produzir frutos de santidade. Peça agora a Deus essa graça. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.